Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje eu vou responder a dúvida de um leitor, de uma pessoa que nos assiste aqui, o Vitor, que no comentário do vídeo da semana passada, Montanha Russa na Bolsa, ele escreveu pedindo para que eu comparasse a rentabilidade da nova poupança com a rentabilidade da Selic atual. Então a gente vai ver sobre isso, vamos ver sobre essas regras da nova poupança, quando mudou de velha poupança para nova poupança, vamos ver a entrada líquida de recursos e vamos ver o que a gente pode fazer aí para melhorar um pouco a nossa rentabilidade. Eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, a gente já começa depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, eu acho que é importante a gente explicar aí essa questão da mudança da regra da poupança. O que acontece? Até 2012, as taxas de juros no Brasil sempre foram muito altas, então a poupança rendia 0,5% ao mês, ou como as pessoas falam, 6% ao ano, mais a taxa referencial, a TR, e ninguém se incomodava com a poupança. A poupança é um instrumento importante para gerar créditos imobiliários. É exatamente da poupança que sai o sistema financeiro imobiliário, por exemplo, e o sistema financeiro de habitação também. Então, o que acontece? A poupança, ela sempre rendeu isso, ela é talvez um investimento com o menor risco que existe no nosso país, então ela tem que ser o investimento de menor retorno. Só que ele era fixo e, além disso, era indexado a TR. E aí, o que acontece? Chegou um momento que a taxa de juros começou a cair, e as pessoas, os congressistas, começaram a ver que a taxa de juro do Brasil iria ficar tão baixa que valeria a pena tirar o dinheiro dos títulos públicos para investir na poupança. E aí o que aconteceria se isso ocorresse? O Brasil não iria mais ter como financiar as suas dívidas. Então ele não ia ter como rolar a dívida, porque todo mundo ia querer investir na poupança. E aí a poupança iria ter aí um grande acréscimo de dinheiro para crédito imobiliário e nenhum dinheiro para a rolagem da dívida que era necessário. O governo foi rápido e ele mudou a regra da poupança. Só que para evitar problemas judiciais, o que estava lá na poupança antes de maio de 2012 continua valendo a regra antiga. O que foi depositado depois de maio de 2012, aí é regra nova. Se você tinha um dinheiro anterior, sacou e depositou de novo, você já entrou na regra nova. Então o que acontece? Atualmente você ganha 70% da Selic. Antes da gente começar a calcular exatamente isso, né? Hoje a Selic é 7%, 70% dá 4,9% ao ano. Eu quero lembrar de vocês que há uns 10 meses atrás, eu mostrei que como a taxa de juros estava caindo, iria haver uma migração de recursos para a Bolsa de Valores, que aconteceu, mas também iria haver uma migração de dinheiro do Tesouro Direto e dos títulos públicos, da renda fixa, de forma geral, inclusive de créditos privados, para a poupança também. E por que isso acontece? Os investidores percebem que o Tesouro Direto está ganhando tão pouco acima da poupança que ele se sente mais confortável na poupança. Ou às vezes o investidor num fundo de investimento do banco que paga talvez uma taxa maior aí, ele perceba que ele ganhe mais na poupança também. Então a gente vai falar sobre isso. E para corroborar isso, a gente percebe aqui na Agência Brasil que no dia 5 de janeiro de 2017 o Banco Central divulgou aí que houve uma entrada líquida de recursos na poupança. Ou seja, a poupança em 2015 teve uma saída líquida de recursos de 53 bilhões, em 2016 teve uma saída líquida de recursos de 40 bilhões, ou seja, saques superaram os depósitos. Em 2017 isso inverteu. Houve uma entrada líquida de dinheiro de 17 bilhões de reais. Para vocês entenderem melhor, os depósitos totalizaram 2,085 trilhões de reais e os saques totalizaram 2,068 trilhões de reais. Então vamos agora fazer aqui alguns cálculos rápidos para vocês entenderem como funciona essa regra. Então, para vocês entenderem melhor o que é isso, a gente vai ter aqui 7% da Selic anual vezes 70%, que é o rendimento da poupança hoje, 4,9%,
Então a gente pega 1,049, tira a raiz 12, porque são 12 meses no ano, e a gente vai chegar aqui numa rentabilidade de 0,3994% ao mês. Isso significa que se você tiver R$10.000 na poupança hoje, vai render R$39,94%, R$39,94 ao mês. Se você tiver R$100.000 na poupança, vai render R$399,44 ao mês. Se você tiver R$1 milhão na poupança, vai render só R$3.994 ao mês. É claro que R$3.994 é um valor bom, mas para quem tem 1 milhão não é um valor baixo, para você render somente R$3.994 nesse período atual. Então, quando você passa para Selic atual, quando você pega o Tesouro Selic atual, você tem aqui 7 menos 0,3, que é a taxa cobrada do próprio Tesouro Direto para manutenção do sistema, e você fica com 6,7%. Só que, se você sacar acima de 2 anos, você paga um imposto de renda sobre isso, que na poupança é isento. Então, você tem 5,695. E aí você tem aqui 1,05695, raiz 12 disso. A gente tem aqui um retorno de 0,46% aí, que é bem mais interessante do que aquele 0,39%. A gente está falando de ganhar 15% a mais. Lembrando que a gente está só no universo agora da renda fixa, de tesouro direto e de poupança. A gente está só risco soberano. A gente não está falando aqui de CDB de banco pequeno, a gente não está falando aqui de crédito privado, de CRIs, de LCIs, nem de nada disso. A gente está falando apenas de risco soberano. Então a gente vê aqui que com o mesmo risco a gente consegue um resultado em vez de 0,39 de 0,46. É um rendimento, como eu falei, 15% maior. Agora, se você vai pegar o dinheiro e vai sacar em 30 dias, por exemplo, para a gente não incluir IOF, a gente tem algumas questões que a gente tem que pensar. Porque olha só, a gente vai ter aquele 6,7%, a gente vai pagar 22,5% de imposto de renda, então a gente vai passar a ter 5,23% líquido, o que ainda daria um valor maior do que aquele da poupança de 4,9%, só que quando a gente entra no site do Tesouro Direto e abre essa planilha aqui, qualquer um consegue baixar essa planilha em balanços e estatísticas no próprio site do Tesouro Direto, eu vou colocar nos comentários, a gente consegue perceber aqui que existe uma diferença entre o valor do título para compra e o valor do título para venda. Então a gente vê aqui que tem uma diferença de R$12. Então a pessoa que investe talvez 1 mês ou 2 meses, se ela pegar o valor que ela comprou, o valor da venda, ela pode inclusive ganhar menos do que a poupança. E as pessoas já estão começando a perceber isso e estão começando a sacar. O que é importante aí? É importante que essa taxa de 0,3% que é cobrada na renda fixa, no Tesouro Selic, ela já está começando a impactar mais. Quando a gente tinha 0,3% em 14% ao ano, isso talvez representasse a rentabilidade de uma semana. Hoje, 0,3% em quase 6%, aí em 7%, já está representando meio mês de rentabilidade. E isso é importante aí na hora que a gente faz os cálculos. E outro percentual aí de pessoas que sacaram o dinheiro da renda fixa e jogaram na poupança é pessoa que, por exemplo, investe em CDB de banco grande principalmente. Aí o cara tem só lá R$1.000, R$1.500 ou R$500 e quer investir num CDB, o banco vai oferecer para ele 85% do CDB. E aí 85% do CDB hoje, o CDB ele é pelo CDI. O CDI hoje está um pouco abaixo dos 7%. Então vamos imaginar que seja 6,9%. Normalmente tem esse deságio de 0,10% mesmo. Então 6,9 vezes 0,85 dá 5,86. Se for uma aplicação, por exemplo, de menos de um ano, entre 6 meses e um ano, você pague 20% de imposto de renda, você está falando aqui de 0,68 vezes aquele 6,9, a 4,69%, que é abaixo da poupança. Mesmo que você pague os 6,85,
a gente tem 0,85, que é 85% CDI, vezes 0,85, que é a taxa do imposto de renda de 15%, vezes o 6,9, que é o CDI, 4,98%. Já está muito próximo da Bolsa. E existe banco que oferece inclusive menos do que isso no CDB e fundos que cobram 1% de taxa de administração em renda fixa que caem no mesmo problema também. 7 menos 1 já dá 6. Quando você tira, mesmo que seja 85%, você já tem aí 5,1%. Lembrando que fundo tem come cota. Então, provavelmente, você vai estar próximo aí da poupança. Então, se você quisesse fazer na renda fixa atual, você precisa correr um pouco mais de risco. Você não pode pegar aí Selic, não pode pegar CDI, não pode pegar nada disso, tá? CDBs de banco grande. Você vai ter que ou correr risco de pegar um CDB de banco maior, ou você vai ter que procurar alguma das carteiras aí de fundo de investimento que tem lá na área de membros, que está aparecendo aqui embaixo, https://areademembros.dicadehoje7.com. Tem lá a área de fundos de investimento que a gente está fazendo aí em parceria com Rafael Zatar, ou se não, você vai ter que pegar um título do Tesouro Direto que seja mais longo, que tenha uma rentabilidade maior, mas que também corre o risco aí de uma oscilação de curto prazo. Você não tem muito como fugir disso. E para terminar, se você tem aquela poupança antiga que rende 6% ao ano sem imposto de renda, você viu aqui que ela bate todas essas aplicações aí quando a gente coloca imposto de renda. Então, se você quiser risco soberano e você tem essa aplicação antiga, você está na melhor das aplicações, por incrível que pareça, tá? Risco soberano e rendimento, a poupança antiga lá de antes de 2012, ela bate qualquer um desses aí que a gente fez conta hoje. Então eu queria aí agradecer a todos, muito obrigado por estarem vendo o vídeo, eu espero que eu tenha respondido a dúvida do Vitor. Se vocês têm alguma dúvida, mande aqui para o e-mail abaixo, dicadehoje7@gmail.com. Eu acabo recebendo muitos e-mails, alguns deles eu acabo selecionando para vídeo como esse. E é muito importante essa interação, até para poder saber o que vocês querem que eu fale, ou no artigo, ou no vídeo aqui. Os artigos são no site www.dicadehoje7.com. Muito obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.